Lembrando que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro. Tá a fim de comprar uma camisa nova, um tênis novo, um boné, uma sunga? Uma sunguinha pra dar o tibum na piscina? Na Centauro você encontra tudo isso. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não perca mais tempo, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10. Valeu? Agora, bora aí pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Que é muito importante. Beleza, rapaziada. Vamos abrir aqui o programa, né? Falando sobre essa troca que rolou ontem, né? Essa troca que envolveu 5 times, né? 5 times foram envolvidos nessa troca. Troca essa que levou o Peyton Watson para o Cavs. Né? A troca completa, segundo o Shams Charania, foi a seguinte. Deixa eu só botar aqui na tela. Ó. Cavaliers recebeu Peyton Watson e Cam Whitmore. Cam Whitmore via Wizards e Peyton Watson via Denver. O Clippers recebeu Max Strus via Cleveland Cavaliers. Max Strus, que tem um contrato expirante de 16,7 milhões de dólares. Denver Nuggets recebeu uma first de 2031 do Cavaliers, uma first desprotegida, uma second do Sacramento Kings e o Julian Reese, que veio do Washington Wizards e que já foi dispensado. Saiu agora a informação de que o Denver já dispensou o Julian Reese, até porque Denver não está podendo absorver salário, né? A troca do Peyton Watson foi exatamente para abrir espaço na folha. Então não faria sentido o Denver manter o Julian Reese. Então ele já foi dispensado. O Washington Wizards recebeu o Tremaine, que havia sido envolvido naquela troca do Dennis Schroeder, né? Foi para Cleveland e nem ficou. Já foi para o Washington Wizards. Já vai jogar lá no Wizards. E uma pick de segunda rodada do Clippers. E o Charlotte Hornets recebeu o Dennis Schroeder naquela troca que já havia acontecido há alguns dias atrás. Então, essa foi a troca completa que rolou ontem. E aí, cara, dando aqui uma destrinchada nessa troca, tem vários pontos pra gente analisar, né? O primeiro deles, por que Denver trocou o Peyton Watson? O que fez Denver abrir mão de um dos seus melhores jogadores, de um dos seus melhores jovens, né? Denver é um time envelhecido, é um time que temporada após temporada só fica mais velho. Você tem Jokic ficando mais velho, Jamal Murray ficando mais velho, Aaron Gordon ficando mais velho. O único jogador jovem com bom potencial que Denver tinha era o Peyton Watson, porque o Christian Brown, que também se encaixaria nesse arquétipo, é um cara que vem de uma temporada muito abaixo. O Christian Brown ele caiu muito de rendimento na temporada passada, enquanto o Peyton Watson deu uma subida de nível muito grande. Então, o Peyton Watson ele era o único ativo jovem que Denver tinha, né? Um ativo valioso, um ativo bom. Por que Denver abriu mão desse cara? O que fez Denver tomar essa decisão? A resposta é simples: salary cap. Né? O Denver está muito afundado no salary cap, né? Denver é o único time acima do second apron, né? Então Denver é o time mais caro da NBA, é o time com a folha mais inchada da NBA. E estar nessas condições na NBA atual é muito complicado, porque beleza, ficar um ano acima do second apron, tá, dá pra lidar com isso. Agora, 2 anos seguidos acima do second apron, aí já começa a complicar, né? Aí já começa a complicar, porque aí você começa a sofrer sanções que dificultam bastante a sua vida, né? Você perde o direito de poder trocar picks, você não pode receber salário mais do que você manda embora, né? Perde o acesso a exceções, né? Importantes, como mid-level exception, enfim. Ficar acima do second apron por anos consecutivos, cara, é um problema muito grande. Dificulta muito a vida do time. E Denver não queria sofrer essas sanções. E aí, pra abaixar a cap, Denver tinha que abrir mão de alguém. Poderia ter aberto mão do Christian Brown, que tem um contrato horrível e que vem de uma temporada ruim? Sim. O problema é quem que vai
quem que iria querer o Christian Brown? Beleza, o Christian Brown com um salário ok, show de bola. Agora é um Christian Brown que renovou por, se não me engano, 120 milhões, 4 anos. É muita grana para um jogador que vem de uma temporada muito ruim. Então, seria muito difícil Denver conseguir trocar o Christian Brown. O Cam Johnson, poderia ter trocado o Cam Johnson. Poderia ter trocado. O problema é que Denver pagou caro pelo Cam Johnson, né? Denver abriu mão do Michael Porter Jr. e de first pelo Cam Johnson. Abriu mão de bastante coisa. E aí trocar o cara depois de só uma temporada no time, eu acho que Denver não quis. Denver não quis meio que, né, desperdiçar esse ativo que acabou de conseguir, tendo pago caro. Poderia abrir mão do Aaron Gordon? Poderia, mas aí o Aaron Gordon é uma peça fundamental desse time. Então, a única opção viável que Denver tinha para abaixar a cap, para abaixar a folha, seria abrir mão do Peyton Watson, que vem de uma temporada muito boa, que jogou muito bem, botou números muito bons. Né? A gente tá falando de um Peyton Watson que cara, chegou a botar 20 pontos de média naquele período que o Jokic machucou, né? Então, Denver resolveu abrir mão desse cara, que era agente livre restrito, que ia, né, que tava pedindo uma grana alta na renovação, né? As informações são de que Denver estava disposto a oferecer 18 milhões de dólares por temporada e o Peyton Watson não queria. Ou seja, para manter o Peyton Watson, Denver ia se afundar ainda mais no cap, porque ia ter que pagar mais de 20 milhões de média para ele, que é inclusive o que ele vai pegar nesse contrato com o Cavs, vai pegar 22 milhões por temporada, 88 milhões por 4 anos. Então Denver olhou para a situação e falou, cara, infelizmente eu vou ter que perder o Peyton Watson para baixar cap, para ficar abaixo do second apron. E detalhe, mesmo com a troca do Peyton Watson, Denver ainda não tá abaixo do second apron, tá? Denver ainda tá 2,2 milhões acima. Só que agora é uma situação mais fácil de resolver, porque só tem que liberar 2 milhões da folha. Então, basicamente, é trocar um Zicknage, se livrar aí de um Zicknage, que Denver consegue ficar abaixo do second apron, né? E foi isso, basicamente foi isso que fez Denver trocar o Peyton Watson, né? Aí vem a outra pergunta. Beleza, trocou o Peyton Watson. Trocou bem o Peyton Watson? O valor que Denver recebeu é um bom valor pro Peyton Watson? Eu, particularmente, acho que foi pouco, tá? Eu acho que você sair de um negócio desse com só uma first como retorno relevante, porque a second do Kings e o Julian Reese são irrelevantes para Denver. Essa é a verdade. O único ativo relevante que Denver pegou nessa troca foi uma first futura do Cavs, que, isso é importante salientar, pode ser um ativo muito bom, tá? Uma first desprotegida de 2031 desse Cavs pode acabar valendo dinheiro. Dinheiro não, né? Enfim, pode acabar valendo no mercado, né? Pode acabar valendo no mercado. Por quê? É um Cavs que tem ali um núcleo que, beleza, você tem ali James Harden, Donovan Mitchell, Mobley, Jarrett Allen, agora tem o Peyton Watson. É um bom núcleo. Mas é um núcleo bom o suficiente para ser campeão? Não. Não é. Pelo menos na minha opinião. Eu não vejo o Cavs como um time para ser campeão. E aí, pode ser que daqui 2, 3 temporadas, caso esse time realmente não chegue longe, pode ser que esse núcleo se desfaça. O Harden pode se aposentar ou ir para outro time, Donovan Mitchell pode acabar pedindo troca, Evan Mobley pode acabar pedindo troca, o Jarrett Allen pode acabar sendo envolvido numa troca. Então, apostar que esse núcleo do Cavs não vai conseguir se manter bom até 2031 é uma aposta válida. É uma aposta válida, né? Então, essa pick que Denver recebeu é uma boa pick. É um bom ativo. É um ativo que Denver pode guardar para usar no futuro. É um ativo que Denver pode tentar juntar com o Christian Brown, com o Cam Johnson. E tentar trocar, tentar arrumar mais alguém nessa off-season para melhorar o time.
Porque até agora, no off-season, Denver só perdeu. Denver só perdeu o jogador. Né? Denver só se enfraqueceu nessa off-season até agora. Não é? Então, é um bom ativo. É um bom ativo. Não tô falando que Denver não recebeu nada pelo Peyton Watson. Fora o alívio financeiro que era o que Denver mais queria. Mas, mesmo sendo um bom ativo que pode se valorizar no futuro, eu acho que é pouco pelo Peyton Watson, porque a gente tá falando de um ala de apenas 23 anos. Um ala que tem um arquétipo que a NBA ama e que a NBA valoriza muito, que é o arquétipo de 3D. Um ala com uma baita envergadura, com uma baita altura, atlético, veloz, com capacidade de arremesso, com uma boa capacidade de gerar pontos por meio de cuts fora da bola. Denver trocou um cara desse e recebeu só uma pick. Eu acho pouco. Eu acho que Denver poderia ter pego mais pelo Peyton Watson. Na minha opinião. Então, eu entendo o porquê que Denver trocou. Faz sentido Denver trocar o Peyton Watson. Eu só acho que o valor não foi o ideal. Acho que dava pra Denver ter pego um pouquinho mais pelo Peyton Watson. Mas também não tô dizendo que foi pouco. Pouco eu acho que foi, mas eu tô dizendo que foi ruim. Não é uma troca terrível, não é uma troca desastrosa pra Denver. Não. Só acho que poderia ter pego um pouquinho mais. Então, pro lado de Denver na troca, é isso. Ah, um outro ponto importante. Reposição. Beleza, Denver trocou o Peyton Watson, abaixou cap, mas tem uma lacuna na ala. Quem vai preencher essa lacuna? Denver vai ter que pensar nisso agora, né? Uma opção que aparece é o DeMar DeRozan, né? Ontem mesmo a gente teve o Chris Haynes falando, né, que com a saída do Peyton Watson, o foco de Denver virou o DeMar DeRozan, né? O DeRozan tá livre no mercado, ele foi dispensado pelo Kings há um tempo. Já havia sido reportado alguns dias atrás que Denver era um dos times interessados no DeMar DeRozan. E agora, com a perda do Peyton Watson, a possibilidade do DeRozan pintar em Denver aumenta bastante, né? E aí é aquilo, beleza, o DeRozan é um bom jogador, é um cara que temporada passada meteu 18 pontos de média, chutando para quase 50% no field goal. É um jogador que sabe pontuar, é um jogador que pode ajudar ali, né, a dar um alívio pro Jokic e o Murray no ataque. O que me preocupa e o que me faz não gostar tanto dessa possibilidade do DeRozan é, primeiro, a idade. É um jogador de 36 para 37 anos, né? Então é um cara que está na curva final da carreira. É um jogador que não ajuda no espaçamento, é um jogador que não ajuda na defesa, é um jogador que precisa muito da bola para jogar, ele não sabe jogar sem bola, né? Então, não é uma reposição que me agrada tanto, mas pode ser a única opção que Denver tem. Denver tá numa situação onde ou pega o DeRozan para substituir o Peyton Watson ou não pega ninguém. Porque o único ala bom, disponível no mercado e disposto a assinar por um mínimo de veterano, que é o que Denver pode oferecer com as condições financeiras que tem, é o DeRozan, né? Então, é aquela situação. É o ideal? Não, mas é o que tem, né? Então, meio que é isso, né? Denver perde o Peyton Watson, ganha uma first futura, que é um ativo legal, que pode se valorizar, mas em quadra, Denver enfraquece bastante. Denver enfraquece bastante porque mesmo trazendo o DeRozan, não vai ser uma substituição à altura, né? O DeRozan não vai conseguir entregar o que o Peyton Watson entrega, né? Então, meio que a situação de Denver é essa. Pelo lado do Cavs, eu gosto muito dessa troca, tá? Eu acho que pro Cavs é um puta de um golaço. Essa first, ela pode acabar fazendo falta lá na frente? Pode. Mas pro agora, e até pensando também no futuro, é uma troca interessante. Porque o Peyton Watson é um jogador que pode contribuir muito agora. É um cara que tem características que vão ser muito úteis para esse time do Cavs. Né? Ele vem para preencher a grande lacuna desse time, que era a ala. Né? E não é de hoje, tá? O Cavs está buscando um ala confiável há muito tempo. Eles tentaram Isaac Okoro, não deu certo. Tentaram
O DeAndre Hunter não deu certo. Tentaram o Dean Wade, deu certo, só que o teto do Dean Wade é muito baixo, né? Eu gosto muito do Dean Wade, eu acho ele um bom ala, um bom 3D, mas o teto dele é baixo, né? Então, o Cavs vem tentando achar esse ala há muito tempo. E eu acho que o Peyton Watson era a melhor opção possível, sabe? Eu gosto muito do Peyton Watson, talvez até mais do que a maioria. Porque é um cara que eu vejo realmente um potencial de virar um 3D muito bom, sabe? Alto, atlético, veloz, inteligente, um cara com experiência de playoff, né? O Peyton Watson foi campeão no seu primeiro ano, tendo alguns minutos até interessantes naquela run né, que o Denver foi campeão. Então, é um cara acostumado com playoff, talhado no playoff, né? Então, eu acho que o Peyton Watson, ele pode sim ser essa peça que faltava, entendeu? E o preço pago, o Max Strus veterano, com contrato expirante, e uma first de 2031. Sinceramente, acho que o Cavs conseguiu realmente um golaço. Não vou chamar de barganha, porque não é uma barganha, são ativos interessantes que o Cavs teve que abrir mão, especialmente a pique. Mas eu acho que acabou saindo mais barato do que era esperado. Eu achava que o Cavs teria que abrir mão de muito mais coisa para conseguir o Peyton Watson do que acabou tendo que abrir mão, né? Então, eu acho que para Cleveland foi um puta golaço. O valor, 88 milhões por 4 anos, eu acho um valor super ok pelo potencial que o Peyton Watson tem. Eu acho que se o Peyton Watson continuar nessa curva de evolução, pode ser que daqui 2, 3 temporadas, esse contrato do Peyton Watson seja uma das grandes barganhas da liga. Pode ser, né? 22 milhões de dólares por um potencial, né, trendy elite, ou algo próximo a isso, eu acho que é um valor super tranquilo, né? Então, eu gosto do valor pago, gosto do valor pago em termos de ativos na troca, gosto do valor pago no contrato, gosto demais do encaixe, né? E como eu disse, é um cara para ajudar agora, mas também é um cara pro futuro, porque ele só tem 23 anos. A gente tá falando de um Cavs que conseguiu montar um núcleo jovem legal, né? É um núcleo jovem que tem Peyton Watson, Jalen Tyson, Milik Thomas, Evan Mobley, que é super jovem ainda, e um Tyrese Proctor. Então Cleveland conseguiu montar um time bom para competir agora e também pensando no futuro, né? E aí eu acho que foi isso que fez o Cavs topar abrir mão dessa pique futura. Porque se o Cavs não tivesse um núcleo jovem como esse, eu duvido que o Cavs abriria a mão dessa pique futura, porque é uma pique que pode realmente valer bastante. Só que tendo esses jovens à disposição, eu acredito que a diretoria se sentiu confiante o suficiente pra, beleza, vamos trocar essa pique futura, porque com os jovens que a gente consegue ser competitivo até lá. Dá pra gente voltar a ser bom em 2031, caso tudo dê errado agora, né? Então, eu gosto muito, cara. Gosto muito dessa troca pra Cleveland. Acho que pra Cleveland é um golaço, tá? Golaço. Gosto demais desse quinteto que o Cleveland tem com Harden, Mitchell, Watson, Mobley e Allen. Gosto demais. Tem um banco interessante, né, com algumas peças interessantes. Gosto muito dessa rotação de alas com Jalen Tyson e Peyton Watson. São dois caras de tamanho, de defesa, né? O que para a NBA atual é fundamental. Ter profundidade nas alas é fundamental para você ter sucesso na liga hoje. E agora o Cavs tem, né? Então, gosto muito dessa troca para Cleveland. Acho que é realmente um golaço. E é isso. Acho que para Cleveland é realmente muito bom. Para os outros times envolvidos, sim, para o Clippers, beleza. Pegam aí o Max Strus, expirante, né? Para temporada que vem. É legal porque vai abrir esse espaço na folha do time, então acho ok. Pro Wizards, ganham mais um ativo jovem no Tremaine e mais uma second. E pro Hornets, pegam um Dennis Schroeder, um bom armador, para ser ali meio que um mentor do Christian Anderson, para ser uma opção mais confiável do que talvez o Kobe White, que por melhor que seja,
né, não sei o quão confiável o Kobe White é como titular, então eles pegam o Dennis Schroeder para ser essa segurança na posição de armador. Então, é isso. Basicamente é isso sobre a troca. Se eu tivesse que elencar o maior vencedor e o maior perdedor da troca, eu colocaria Cleveland como maior vencedor, porque eu acho que eles pagaram um valor abaixo do mercado por um ativo muito bom e valioso que é o Peyton Watson. Então, e é um ativo valioso para agora e para o futuro. Então, eu colocaria o Cleveland como grande vencedor. E eu colocaria Denver como perdedor, mas repito, a pique futura de primeiro round é um bom ativo. Eu só coloco o Denver como perdedor na troca por eu achar que dava para pegar um pouco mais. Tá? Eu acho que dava para pegar um pouco mais. E pensando em quadra, é uma perda muito grande. Porque perde o seu melhor ala, né, trendy, e não recebe ninguém para ajudar. Então Denver sai dessa troca muito enfraquecido em relação ao que tinha antes da troca. Então, pra mim é isso. O Cavs sai muito fortalecido dessa troca. E eu nem falei, né? Pegou o Cam Whitmore ainda. Que é um cara que até agora não deu certo na liga, mas é um jogador com características muito interessantes, né? Que ainda é jovem, ainda pode dar certo, né? Ganha ali uma profundidade a mais. Então, o Cavs pra mim é o grande vencedor, sai muito fortalecido dessa troca, e eu colocaria o Denver como perdedor, por eu achar que dava pra ter capitalizado melhor em cima de um ativo como o Peyton Watson, tá bom? Então,